FSBA, Faculdade Social da Bahia. Este trabalho é da disciplina Biomecânica do curso de Educação Física. É o primeiro semestre de 2019, sob responsabilidade da professora Catiane Souza. Meu nome é Josiane Ribeiro Fernandes e venho aqui explorar um pouco do conhecimento desenvolvido durante a disciplina. E para alavancar esse conhecimento, discutindo em sala de aula, elaboramos a seguinte pergunta: quais os efeitos biomecânicos de diferentes formas de execução do exercício de prancha? Selecionamos dois específicos: a prancha estática, frontal estática, e a frontal dinâmica. Destacando o primeiro exemplo da prancha frontal estática, destacamos o corpo de interesse, o segmento coxa, perna, pé e o eixo como quadril. E assim, sobre cinética, utilizamos o diagrama do corpo livre, visto que já identificamos o corpo de interesse, referido ao segmento. Então, vemos as forças que agem nesse segmento. Identificamos aqui a força articular, aqui a força muscular, puxa para cima, e a força do peso do segmento, puxa para baixo. Teoricamente, no diagrama, teríamos essa tendência de torque. Só que no caso do exercício estático, que é o que a gente está analisando, esse aqui não funciona muito bem desse jeito. Por quê? Porque nesse caso é um exercício isométrico. A ação isométrica, o que é que provoca? Nesse caso, quando a tensão muscular provoca um torque igual ao torque da carga resistiva. Ou seja, o comprimento do músculo permanece inalterado e não ocorre movimento em torno da articulação, que estamos analisando aqui, ó. Se a gente tem uma tensão muscular igual ao torque, não tem como ter movimento. Aí ele está estático, é uma ação isométrica. E estando em equilíbrio, não vai gerar torque. Analisamos agora o exercício dinâmico. E analisando a ADM na metade do movimento, que seria essa posição. Então, novamente já identificamos o corpo de interesse, que será o mesmo do primeiro exercício, o segmento coxa, perna, pé. E como eixo está aqui, o quadril. Nós temos em destaque a força da articulação, a força muscular, que vai ter o sentido oposto, a força peso empurra o segmento para baixo, o que gera o torque. Já aí teria o torque porque a força muscular e a força peso, ela tem a tendência de gerar um torque. Retomando a imagem de análise desse movimento, podemos perceber que está fazendo a extensão do quadril, e na extensão do quadril, os músculos que são mais utilizados para sustentar esse movimento são os isquiotibiais e o glúteo máximo, que são os músculos motores na execução ascendente do movimento de prancha dinâmica. É importante frisar que, quanto à tensão muscular, quando o músculo é ativado, ele desenvolve a tensão. E isso depende muito da área da sua inserção, se é transversal e etc. Então, se a gente analisa todo o segmento, a gente não pode precisamente dizer o quanto de carga tem, sem que tenha um instrumento que dê essa precisão.
Então, retomamos a pergunta. Quais os efeitos biomecânicos de diferentes formas de execução do exercício de prancha? Na prancha frontal estática, há uma ação muscular isométrica. O que concluímos é que, quando acontece essa tensão muscular, é provocado um torque igual ao torque da carga resistiva. Ou seja, a soma das forças aí e suas posições não colaboram para existir um torque. Enquanto o exercício de prancha frontal dinâmico, ele propõe na ADM que a gente escolheu para analisar, que é essa vista na imagem, uma possibilidade da geração de torque. E aí, a depender da velocidade que você faz e se tem ainda adição de peso, pode acontecer uma variação da ação excêntrica, que é quando acontece a tensão muscular, onde o torque é menor que o torque da carga resistiva, e alongamento do músculo, enquanto se for a ação excêntrica, age com mecanismo de freio. Importante também frisar que para produzir o mesmo trabalho mecânico, uma ação concêntrica normalmente requer um dispêndio calórico maior do que a ação excêntrica, mas como é horizontal a posição do corpo, isso pode variar. A depender da magnitude da força gerada pelo músculo, a qual está relacionado, entre outras coisas, como sua velocidade, encurtamento, como seu comprimento e quanto ao seu ângulo de inserção. A relação força-velocidade conta, a força-comprimento também, e, como eu disse, o ângulo da inserção do músculo. E o torque aí, ele em execução é ascendente. E agora, qual a importância de saber quais os efeitos biomecânicos de diferentes formas de execução do exercício de prancha ou de qualquer outro exercício? Na verdade, eu acredito que é importante porque saber e ter esse conhecimento dos efeitos, nós, como profissionais de educação física, teremos embasamento científico para poder atender aos clientes a partir da individualidade biológica e necessidades pessoais, e assim, com segurança, realizar, independente da limitação do sujeito, uma prescrição adequada. Para resumir, esses dois foram os tipos de prancha escolhido, estático e dinâmico. Então, quais os efeitos biomecânicos de diferentes formas de execução do exercício de prancha? O efeito biomecânico dos diferentes tipos de prancha ajuda a fortalecer músculos mais internos, no caso do estático, que suportam a articulação. E se o efeito sobre quatro apoios, o músculo reage contra a resistência fixa, indicado para reabilitações de lesões e recondicionamento. Já o dinâmico exige mais a musculatura para segurar e estabilizar o corpo em qualquer movimento. Sendo que o exercício dinâmico, o músculo do centro também é usado, que é algo importante para, como eu disse, para assegurar a estabilidade do corpo em todos os movimentos. Produção Josiane Ribeiro Fernandes, fotografia e filmagem Ana Carolina Ribeiro Fernandes e Josiane Fernandes. Ilustrações também Josiane Fernandes.